Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos 12. Atos 12, versículo 5, versículo 4. Queria pedir para quem estiver na mídia, Sara, para deixar já preparado para logo mais a gente colocar o banner do jejum e da oração, tá bom? Mandando um outro resuminho aí para você, Sara, tá no da Mariane, para depois vocês colocarem também, mas é só para eu falar aqui, tá bom? Não é para compartilhar esse daí não. Atos 12, versículo 4, amém, igreja? Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia. Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta.
Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Amém, igreja? Você pode se assentar no seu lugar. Glória ao Senhor. Nós estamos no mês de março e nós estamos trabalhando durante esse ano de 2024 o tema governo. Não é isso? Amém, igreja? Nós estamos trabalhando o tema governo. E cada mês nós estamos trabalhando um tema. E neste mês o tema é igreja, um lugar para pertencer. E quando nós entendemos igreja, nós percebemos que a igreja não é um lugar construído por mãos de homens. Não é um lugar onde você olha e você vê as paredes, as colunas, o telhado. Não, isso se chama templo. Isso se chama estrutura. Igreja é o que Deus criou e denominou igreja. É o ajuntamento dos santos. É a conexão que homens e mulheres encontram quando se entregam a Jesus Cristo, reconhecem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, e Ele se torna o cabeça. Jesus, quando Ele se torna o cabeça, Ele não é o cabeça de um indivíduo. Eu sozinha não sou igreja. Mas quando os santos se unem, congregam, oram, praticam a lei do Senhor e vivem as ordenanças do Senhor, então eles unidos, eles se tornam a igreja. Então Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia nos ensina que nós somos igreja, nós somos corpo. Amém? Se você é parte de um corpo, quer dizer que você faz parte, você é uma parte deste corpo. Talvez você é a mão, talvez você é um dedinho, talvez você é o pé, talvez você é um dedinho do pé, talvez você é uma das partes mais importantes, mais nobres, que é quando está dentro dessa caixa torácica aqui, onde tem os órgãos, né, que se feridos, eles são fatais. Mas você é uma parte. Só que para um corpo funcionar, ele precisa estar bem ajustado. Quando você vê, né, não sei se vocês já viram em filmes, mas quando há uma operação cardíaca, que eles tiram o coração, mas eles precisam fazer o coração continuar funcionando através de uma máquina. Mas sem o órgão ali dentro do corpo, se ele não continuar funcionando, ele não faz mais parte daquele corpo. Ele deixa de funcionar e ele ainda gera um dano grandioso naquele corpo do qual ele foi tirado. E assim é a igreja do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. O problema é que tem muita gente querendo desconectar do corpo. Tem muita gente achando que é igreja sozinho. Não, eu sou a igreja do Senhor. Eu não concordo com aquela denominação. E aí, ao invés de compreender que a igreja não é a denominação, mas a junção de todo o corpo, começa a querer sair, porque não concorda com a igreja e justifica como se ela fosse a denominação. E Paulo, ele chama a nossa atenção quando ele fala sobre a Santa Ceia. Ele fala que se nós não discernirmos o corpo, nós estaremos trazendo para nós condenação. Não é o ato de você tomar simplesmente a Santa Ceia indignamente que te torna condenado, mas é você tomar a Santa Ceia não discernindo o corpo. A condenação, ela vem para quando uma parte do corpo deseja funcionar sozinha. Quando ela não aceita o corpo, quando ela rejeita o corpo. Eu nunca vi na medicina alguém falar que o dedo rejeitou o corpo, mas o corpo rejeitou o dedo. Não é assim?
Ou seja, você sozinho, você funcionando sozinho, a podridão, a necrose, a morte, a condenação. Então esse mês de março, ele vem trazer para nós a importância de nós discernirmos o corpo. A importância de nós compreendermos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é poderosa na terra. Agora, quando eu saio do corpo e eu quero me tornar poderoso na terra, eu estou correndo um sério risco de eu ser, na verdade, uma marionete na mão de Satanás. Porque é ele quem ganha com isso. É ele quem se aproveita disso. E quando nós lemos essa história aqui de Pedro e da igreja, a história vem contar sobre a igreja primitiva. Aqueles irmãos, eles se reuniam. Aqueles irmãos tinham tudo em comum. Aqueles irmãos sabiam o que era ser igreja. Um cuidava do outro. E juntos eles adoravam ao Senhor. Juntos eles avançavam com o evangelho de Cristo na terra. Eles sabiam o que era ser igreja. A Bíblia não diz que eles eram iguaizinhos. Mas a Bíblia diz que havia um pensamento. E um pensamento só pode haver quando todos estão em um corpo, debaixo de uma autoridade que é Cristo, o cabeça. A cabeça manda o comando para todo o corpo. Ou seja, aquilo que eu acesso em Cristo tem que ser a mesma coisa. Claro que com missão e função diferente, mas tem que ser o mesmo pensamento da irmã Carmen. Se você faz parte da igreja do Senhor, você tem que funcionar mediante a ordem do cabeça. Agora pensa para mim o dedinho que estava funcionando sozinho. Ele está recebendo a ordem do cabeça? Ele está recebendo o comando do cabeça? Não, não está. Não adianta eu resistir ao meu irmão, eu achar que o meu pensamento está certo. Olha isso, quantas vezes nós caímos nesse erro de acharmos que o que nós pensamos é o certo. E o que o meu irmão está pensando está errado. Quando na verdade nós precisamos entender que quem manda o pensamento, quem determina o que deve ser feito, é o cabeça, Jesus Cristo. E se eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu não estou no corpo, eu não discerni o corpo. Porque todas as partes juntas e bem ajustadas trabalham nessa edificação. Então, igreja, nesses dias o Senhor ele está chamando a nossa atenção para que nós venhamos a entender o perigo que existe em não discernir o corpo. E quando na Santa Ceia fala sobre o discernir o corpo, ele não está falando para você, vai lá discernir se o teu irmão está discernindo. É assim que Paulo fala para nós? A hora que você estiver tomando a Santa Ceia, você vê se a Yoko está toda certinha, viu? Discerne ela, vê se ela está entendendo bem. Vê se ela não está em pecado, vê se ela não está falando mal do irmão. Não, Paulo está falando para mim e para você, porque eu recebi do Senhor, porque eu recebi do cabeça, o que eu também vou ensinar para vocês. Ele recebeu de Cristo e ele libera sobre a igreja. E liberando sobre a igreja, ele diz para cada um de nós: veja, examine você mesmo. E não é examinar superficialmente, não. Examine dentro de você. Perceba se você realmente está no corpo. Perceba se você realmente compreendeu o corpo. Perceba se você ama a outra parte de você, que é o seu irmão. Perceba se você realmente está recebendo o comando do cabeça, ou se você está dando o seu próprio comando. Discernir o corpo é para cada um de nós. O Senhor está falando comigo. O Senhor está falando para mim: examina, olha para dentro de você. Vê se o teu pensamento é o meu pensamento.
Vê se realmente essa sua visão sobre o seu irmão é a minha visão sobre ele. Veja se você está preocupado com as outras partes do corpo, ou se você está querendo manter a sua visão, manter o seu pensamento e não está preocupado com aquilo que o cabeça está mandando de comando e você está causando, na verdade, uma divisão. A igreja do Senhor, quando eu sou igreja, quando eu entendo o que é ser igreja, eu caminho, eu fluo no mesmo ambiente que aqueles que estão no corpo estão caminhando. Isso é muito importante. E eu quero nessa noite despertar você a refletir, a reexaminar dentro de você nesses dias. Ah, pastora, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o Espírito Santo, ele se manifestou nesses dias e ele está falando com a igreja e ele está dando um direcionamento para o povo de Deus e ele está falando para a igreja do Senhor: se prepare, se santifique, se consagre, discirna o corpo, porque eu vou fazer grandes coisas através da minha igreja. Mas se você não estiver no corpo, meu irmão, você não vai compreender. Você não vai fluir nesse ambiente que o Espírito Santo está trazendo para a igreja do Senhor. O Espírito Santo está chamando a nossa atenção nessa noite, sim. Ele está chamando a nossa atenção, meu irmão. E eu quero convidar você a olhar para dentro de você nessa noite. Não preocupa com quem está do teu lado, se ele está pensando ou não está pensando. Preocupa com você agora. Preocupa em examinar você agora. Eu vou examinar a mim. Porque eu não quero perder aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Eu não quero ficar fora daquilo que o Senhor está trazendo para este tempo. Eu não quero ficar distraída. Eu não quero ficar batendo na tecla para mim, para o meu pensamento estar certo. Para que os outros venham naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Desconectados. O Senhor falou isso comigo. Desconectados nesses dias. Porque não discerniram o corpo. Preferem andar sozinhos. Não se submetem ao governo do Espírito Santo de Deus. Porque o governo do Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando ele governa as nossas vidas, ele não nos deixa presos em nós mesmos. Ele nos leva para a comunhão, ele nos leva para o corpo, ele nos leva para o relacionamento. Pessoas diferentes, sim. Meu irmão, o que você carrega é importante, mas o que o seu irmão carrega também é importante. Quando você não consegue ter comunhão, quando você não consegue ter relacionamento com o seu irmão, quando você não consegue permanecer no corpo, eu não estou falando de você sair de denominações, eu estou falando que quando você rejeita muitas vezes uma denominação, não é porque você está pensando na denominação, é porque você está pensando em rejeitar o corpo. Você não está aceitando os irmãos. Você não está aceitando a visão apostólica e profética que Deus está entregando muitas vezes aos seus líderes, aos seus pastores. E isso é uma ação maligna de Satanás para desconectar pessoas da igreja de Cristo, para fazer com que pessoas morram espiritualmente, para que percam a visão, para que percam a direção, para que percam o movimento espiritual do Senhor que está nesses dias. E você vai entender agora o porquê eu estou falando isso.
Quando você lê essa história, quando você vê o que aconteceu com Pedro, você começa a compreender que aqui é muito falado que existia uma igreja, existia uma reunião onde pessoas que se compreendiam como igreja estavam reunidas orando por Pedro. Aquele tempo era um tempo onde Jesus havia morrido, havia ressuscitado e ele havia designado os apóstolos para levar o evangelho. Amém? Atos não é? Atos dos apóstolos. Aqueles homens de Deus haviam sido enviados pelo próprio Cristo para estabelecer a igreja. E Pedro havia tido a revelação. Lembra quando ele estava com Jesus? Que Jesus fala para eles, para todos os apóstolos, Jesus fala: ei, quem eu sou para vocês? Estão dizendo que o Senhor é profeta, estão dizendo que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. E ele está falando, mas eu estou perguntando para vocês, quem eu sou? E Pedro, ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo ungido, o Filho de Deus. E ele olha para Pedro e ele diz: ei Pedro, você entendeu? A revelação veio, Pedro. Você pegou a revelação. E sobre essa revelação, sobre essa pedra que você acessou, que você recebeu, eu edificarei o quê? A minha igreja. Sobre essa revelação. Jesus não edificou a igreja dele no tijolo. Jesus não edificou a igreja dele no cimento. Jesus edificou a igreja dele de uma revelação. O que eu quero dizer para você? Onde Pedro encontrou essa revelação? Foi batendo um papo com João? Foi conversando com a mulher dele? Não, Pedro entrou em um ambiente de revelação. O que eu quero dizer para você é que a igreja de Cristo, nesse momento, Jesus diz: e darei as chaves. Existe uma chave. Se existe uma chave é para abrir, não é não? Se existe uma chave é para acessar, não é? Quando você pega uma chave na sua mão é porque você vai acessar algum lugar. Então Jesus, ele disse e revelou para Pedro: Pedro, você encontrou esse lugar. Então eu estou entregando a chave deste lugar para a igreja. E a igreja vai habitar neste lugar de revelação. O seu lugar não é olhando as circunstâncias. O seu lugar, igreja, não é diante de problemas. O seu lugar não é diante das circunstâncias da vida. O lugar que a igreja deve estar e permanecer é no ambiente espiritual da revelação. Nós não andamos por vistas. Nós andamos por aquilo que o Espírito de Deus revela no nosso coração. E era esse ambiente que essa igreja que orava por Pedro na prisão encontrou também. Eles entraram em um lugar espiritual que só a igreja pode acessar. Só a igreja pode estar. E quando nós entramos neste lugar, nós acessamos tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Jesus, ele foi claro quando ele disse: se você crer, você vai fazer as obras maiores. Eu estou entregando a vocês poder e autoridade. Vocês vão acessar esse lugar, vocês vão viver e caminhar nessa terra, mas trazendo daquele lugar espiritual, escolhido e separado para vocês, para a terra. E aquela igreja começou a acessar esse lugar. Aquela igreja entendeu esse lugar. E aquela igreja olhou e falou: Pedro foi preso, mas a terra não domina sobre o ambiente espiritual. O que os homens da terra estão fazendo não determina além daquilo que o Deus dos céus determina. O governo de Deus sempre
governará sobre todos os governos e domínios. Nós cantamos isso essa noite. E esse governo, ele é exercido na terra através dos filhos de Deus, através da igreja do Senhor, através da igreja do Senhor. Está entendendo isso? É por isso que você não pode achar que você é igreja sozinho. É por isso que você não pode se desconectar do seu irmão. É por isso que você não pode causar resistências dentro de você e deixar que essas resistências permaneçam a ponto de você ficar pulando de galho em galho. Você precisa ter raízes, você precisa ter conexões, você precisa estar unido em um corpo, porque só a igreja do Senhor tem as chaves para ligar no céu e na terra. Aonde que a igreja busca? No céu. E traz para onde? Para a terra. É o homem que governa na terra, não é? Só que o homem tem que entender que existe um governo que é maior do que o governo da terra. Então, se eu sou igreja e eu quero exercer governo, eu preciso habitar nesse ambiente espiritual. Eu preciso habitar nesse lugar. É o lugar onde todo o corpo de Cristo na terra se encontra. Seja irmãos nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Rússia, na Ucrânia, em Israel. Onde existe a igreja do Senhor, nós nos encontramos neste lugar. Por que a gente fala, vamos orar por Israel? Por que a Bíblia fala, orai por Israel, por Jerusalém? Por que a Bíblia está mandando isso? Porque a Bíblia está falando, aonde existir a minha igreja, eles vão entrar nesse ambiente, eles vão entender esse ambiente, e eles vão trazer a minha vontade para a terra. E aquilo que eles ligarem na terra, será também ligado no céu. Se é ligado no céu, é ligado na terra. A igreja, ela traz o ambiente. A igreja, ela traz a vontade de Deus que já existe lá para a terra. Eu quero te dizer nessa noite, o seu lugar não é no natural. A igreja de Cristo precisa entender isso. Por muito tempo, nós vivemos lutando à base do natural. Por muito tempo, nós nos movemos diante das circunstâncias. Por muito tempo nós quisemos resolver as coisas à nossa maneira. Por muito tempo, irmãos, muitas vezes se desmotivavam. Muitos irmãos, quantas vezes questionavam a Deus. Ai, por que Deus não fez? Por que Deus não realizou? Ai, por que eu estou sofrendo isso? E começava a questionar a Deus, quando o próprio Jesus Cristo disse para mim e para você, que existe um lugar de revelação, onde todas as bênçãos já estão acessíveis, onde tudo já foi liberado para nós, mas nós não estamos acessando esse lugar. Nós não estamos habitando neste lugar. Esse lugar está acessível, mas eu preciso entender uma coisa: quem me leva para esse lugar é o Espírito Santo de Deus. E se eu não buscar o Espírito Santo de Deus, se eu quiser viver na minha teologia, se eu quiser viver na minha psicanálise, na minha psicologia, se eu quiser exercer um ministério com as minhas doutrinas, eu não vou acessar o verdadeiro evangelho de Cristo, que é que nos reconectou de volta ao Pai, que nos reconectou à nossa origem, e é na nossa origem que nós devemos estar. Lá é o seu lugar. É lá que Deus revela para você aquilo que Ele quer que você exerça. É lá que você acessa, sim, as bênçãos que já estão liberadas para você. Mas enquanto nós ficarmos com uma mentalidade natural, enquanto nós ficarmos buscando as coisas da terra, nós não vamos enxergar as coisas do alto. E nós não vamos nos mover como igreja, porque a igreja precisa estar nesse ambiente. Mas a igreja, todos nós juntos, cada um na sua função, todo o corpo bem ajustado. E aí nós funcionamos como igreja. E aí as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí quando é envergonhado, passa por uma prova,
Quer culpar Deus. Quer culpar Deus porque não faz aquilo que eu acho que Deus tem que fazer. Quando Deus está falando para você, ei, olha para as coisas do alto, pensai nas coisas do alto e traga a revelação dessas coisas, traga a manifestação dessas coisas para a terra. Eu nunca vou ver sobrenatural se eu não entender aonde esse sobrenatural habita. Eu nunca vou viver uma intervenção divina se eu não chegar neste lugar. Se eu não conseguir enxergar o que há neste lugar. E essa igreja que estava na casa da mãe de João Marcos, esta igreja entendeu esse lugar. E ela começou a entrar. E ela começou a acessar. E quando ela entrou nesse ambiente, essa igreja viu que existia um poder lá naquele ambiente que quebrava as cadeias que prendiam Pedro. Essa igreja compreendeu que existia uma forma lá que fazia com que aqueles sentinelas, com que aqueles guardas adormecessem e não vissem Pedro sair. Essa igreja compreendeu que lá naquele ambiente espiritual havia um poder, havia uma revelação que abriria um portal de 2000 anos atrás automaticamente. Ah, gente, já tinha tecnologia nessa data? Pelo amor de Deus, o portão foi aberto automaticamente. Se Deus fez isso naquela época, você imagina agora que a gente tem até inteligência artificial, o que Deus não pode fazer? Mas você precisa estar lá. Primeiro você precisa ser igreja, porque se você não for igreja, você não vai acessar esse lugar, porque as chaves estão nas mãos da igreja. E de repente, Pedro já estava dormindo entre dois soldados, preso por correntes. E um anjo ilumina aquela cadeia, aquela prisão. A luz entra naquela prisão e aqueles guardas não acordam. E o anjo fala para Pedro: ô Pedro, levanta agora e calça, cinge o teu cinto e coloca a capa, porque nós vamos sair daqui. As correntes se quebram, se soltam. E eles começam a sair e passam pelos guardas, passam pelas tropas ali, pelos sentinelas, e os portões vão só se abrindo. Você quer viver manifestação do sobrenatural? Então seja igreja, meu irmão. Lembre-se que você precisa da intercessão do seu irmão, sim. E se você é igreja, se você está conectado no corpo, sabe o que acontece? O Senhor, se você estiver passando por uma prova, se você estiver nesse ambiente, se você entender que você é igreja, o Senhor vai levantar intercessores que talvez você nem conheça, mas que são igreja, que entenderam o que é ser igreja, e Deus vai fazer com que eles acessem esses lugares espirituais e traga intervenção sobre a tua vida. Eu entendo tanto que eu sou igreja, que às vezes eu estou passando alguma luta e eu vou orar. Eu não fico só pedindo para o Senhor o que eu preciso, não. Eu falo para Ele assim: Jesus, o Senhor pode chamar alguém para orar para mim hoje? O Senhor pode levantar intercessores para mim hoje? Esses dias eu estava passando por um momento e eu falei assim: Senhor, hoje eu preciso que o Senhor fala com alguém para orar para mim. Pede para alguém orar para mim. E de repente chegou uma mensagem para mim, chegou para o pastor também. E a pessoa falou assim: pastora, eu estou orando por você, o Espírito Santo me mandou orar por você. E ela falou assim: eu já até avisei o pastor que eu estou orando por você. Eu falei: obrigada, Jesus. Isso é ser igreja. Ah, mas ela não é sua pastora, ela é um membro. E aí não é assim, porque só o seu bispo, a sua bispa pode orar. Ei, eu sou igreja. Eu sou parte de um corpo.
E o Senhor vai levantar irmãos em toda parte do mundo, se necessário, para orar por mim quando Ele achar que deve orar. Porque eu sei o que é ser igreja, eu sei que eu preciso do meu irmão. Eu sei que eu preciso de você. Isso é ser igreja, é amar o corpo, é amar a comunhão. Nós precisamos amar a comunhão, igreja. Não fuja da comunhão. A comunhão tem cura para você. E eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Pedro 5. Versículo 9, 1 Pedro 5, versículo 9, que diz: resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês... Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Sabe o que isso me ensina? Que quando eu vou para esse ambiente que Deus, da minha origem, que Deus estabeleceu para a igreja dele nesta terra, para a igreja que se movimenta aqui, trazendo à existência o que não existe, como se já existisse. Por quê? Porque o ambiente espiritual, as coisas já existem. Tudo já está lá. E como igreja, eu preciso estar nesse lugar de revelação. Nesse lugar que traz a manifestação para a terra. É por isso que nós estamos aqui. Não é? Senão a gente podia já estar para o céu. Mas como igreja, Jesus nos permitiu permanecer aqui para trazer a existência, para trazer o ambiente do céu para a terra. E todas as vezes que eu acesso esse lugar e eu começo a trazer o ambiente do céu, há perseguição, não é? Há afronta, há lutas, há provações. Não é isso que acontece? Por quê? Porque eu estou em contramão do mundo. E o mundo vai tentar me resistir. A Bíblia diz que eu que avanço, a igreja que avança contra as trevas. E aí os portões das trevas, as trevas, não poderão contra a igreja do Senhor. Porque nós vamos avançar. Mas até chegar lá a gente enfrenta resistência. Só que... quando eu entendo que essa igreja, eu entendo que outros irmãos em todo o mundo, que vivem nesse ambiente que eu vivo, que acessam esse lugar, que habitam nesse lugar como igreja, eles estão enfrentando as mesmas lutas, as mesmas provações, as mesmas perseguições que eu. Eu compreendo que a igreja do Senhor, ela não se limita a mim, mas a toda a terra. Amém, igreja? Então se coloque de pé nesse momento. Nós precisamos compreender isso, para que nós possamos avançar como igreja. E agora você vai pensar comigo. Se em todo mundo, se hoje eu orando, existe um irmão lá no Japão que entrou no mesmo lugar que eu estava, e o cabeça me deu a direção, quer dizer que ele recebeu a mesma direção que eu. E isso quer dizer que toda a terra não suportará quando a igreja do Senhor começar a se mover para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Aquilo que às vezes eu acho que um homem e um governo vai mudar, que eu fico lutando por ideologias vãs, eu vou encontrar como igreja nesse ambiente espiritual. Amém? Então se você quer conquistar, se você quer governar, você precisa entender o que é ser igreja. E você precisa vir junto com a gente nesse ambiente que o Senhor entregou para a igreja dele. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero fazer uma oração bem breve com você.
Eu queria que a Sara já pusesse o banner lá para nós. Coloca a mão no seu coração. E você vai pedir que o Espírito Santo te conduza para esse lugar. Que o Espírito Santo te conduza para esse ambiente. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de quebrar qualquer resistência que porventura nem você saiba que ainda exista dentro de você. Fala para o Senhor, fala para o Espírito Santo, quebra todas as barreiras, quebra todas as fortalezas. Senhor, todos os pensamentos, todos os argumentos que eu ainda tenha, Senhor, e que muitas vezes me impedem de ser igreja. Os meus achismos, Senhor, e me traz esse entendimento, me traz essa revelação, Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele vai levar a igreja dEle nesses dias para realizar algo tremendo e profundo. Mas nós precisamos entender isso. Senhor, nessa noite eu oro. Eu oro pela Tua igreja. E em nome de Jesus eu já repreendo, Senhor, toda resistência, toda fortaleza que se levantou tentando parar, Senhor, esta mensagem, que tentou, Senhor, bloquear o entendimento, que tentou trazer nos corações qualquer desvio de atenção. Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus e nós declaramos que nós vamos fluir como igreja, nós vamos ser conectados, Senhor, a esse ambiente mais uma vez, Senhor, e nós declaramos aquilo que a Tua palavra já diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Espírito Santo, que nesta noite o Senhor tem a liberdade de trabalhar nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos, Senhor, de cada um de nós, e nos conduzir, Senhor, para esse entendimento, para esta revelação, para que possamos ser igreja do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Olha, nós temos esta semana tempo de jejum e oração. Essa é uma direção para igreja. Quem é a igreja do Senhor? Amém? Queremos acessar, queremos viver, então nós precisamos entender que a nossa busca é que garante isso. Então, nós estaremos 6 horas de jejum durante os dias, 4 dias de jejum, amém? E nós vamos estabelecer 6 horas de jejum total, amém? Todo alimento. Então, 25 de março, que é hoje, nós iniciamos das 0 horas até as 6 horas da manhã.